Seu programa de entrevistas aqui no SBT News. E o nosso convidado de hoje é Pablo Marçal. Nascido em Goiânia, tem 35 anos, é casado, tem 4 filhos. Já foi atendente de call center e foi até executivo da Brasil Telecom. Formou-se em Direito pela Universidade Paulista, publicou mais de 23 livros. Tem 26 empresas em diferentes ramos e é conhecido nacionalmente por criar e ministrar cursos para ativar e revelar o propósito das pessoas. Ele também é um fenômeno nas redes sociais. Pablo Marçal é pré-candidato à presidência da República. O eleitor, ele procura muitas vezes, na hora de escolher um candidato à presidência da República, ele é um pouco personalista nessa escolha. Ele quer conhecer quem é a pessoa que ele vai eleger. Então, você é muito conhecido em um ramo, em um determinado ramo, mas na política você está entrando agora. Então, eu quero conhecer um pouco de Pablo Marçal. Seus pais são mineiros, né? Meus avós. Seus avós. Meus avós. Os 4 avós, né? Os 2 paternos e os 2 maternos. 3 são mineiros. Eu nasci em Goiânia e moro em São Paulo desde 2019. E é muito importante que o eleitor ele descubra as opções que ele tem, porque está sendo pregado no país que não tem opção, né? E a gente poderia ter como brasileiro um sonho, né, de um presidente perfeito, mas a gente não vai encontrar essa pessoa. Mas a gente não precisa votar no menos ruim e no ruim. Então tem grandes possibilidades do Brasil sair desse marasmo, né, dessa década perdida na economia. E eu me coloquei à disposição por causa disso. Sou o caçula aí dos presidenciáveis, mas que fora da política teve mais resultado, né? Com a saída do Dória ontem, acho que não tem nenhum outro pré-candidato à presidência da República que representa todas as classes, né? Que é empreendedor, que defende investimento, que defende trabalhador, porque eu, enquanto pré-candidato, eu sou talvez agora o único, né? Que já passou por todas as classes sociais do país, né? Estudei em escola pública e vai ser muito bom. Obrigado pelo espaço aqui. Imagina, eu que agradeço. Bom, então me conta um pouco da sua história. Você disse que passou por todas as classes sociais. Sim. O senhor já foi pobre? Já. E como é que foi a vida? A vida normal de 100 milhões de pessoas no Brasil. Mas o senhor passou fome? Como é que era a tua realidade? Não chegou a passar fome, né? Porque é um estado passar fome, a miséria. Agora, a gente já sofreu muita dificuldade de não ter o que comer. Então, mas seu pai era funcionário público? Era, mas ele divorciou da minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. A vida não foi assim, não era um estado de sobrevivência, mas eu lembro de minha mãe ter que escolher as coisas que tem que comprar. Então, às vezes a gente ficava comendo um tipo de comida, né? E falava, mãe, cadê? Não vai comprar isso? Não, não tem como. E sua mãe trabalhava com quem? Minha mãe era faxineira, dona de casa, depois ela foi crescendo, a minha mãe foi empresária também. E eu sei que a história do Brasil, ela é uma história de múltiplas culturas. Eu já passei por todas essas fases e foi por passar por isso que eu sei o valor que a política tem na vida das pessoas, né? Por exemplo, estão enchendo o meu saco bastante porque eu falo que governo realmente é para quem é menos favorecido. E aí eu explico. O governo sim é para quem é menos favorecido, porque quem é favorecido não precisa da ajuda do governo. O governo só não precisa atrapalhar ele. Então, assim, quando a gente entender isso, o que a gente vai fazer? Desde o dia 1º de maio eu lancei o governalismo, que é o cidadão assumir o governo da sua própria vida. Quanto mais governalistas a gente tiver no Brasil, menos o Estado vai ter essa tutela, esse papel de babá das pessoas. Mas hoje, se, por exemplo, o Estado falar, não vamos mais cuidar de ninguém, pessoas vão morrer, aos milhares por dia, né? Que realmente ainda tem uma dependência do Estado nisso. Então, eu já passei muita dificuldade enquanto criança. Na adolescência, meu pai, né, foi trazendo uma situação melhor para nós, a minha mãe também cresceu. Aí depois, com 16 anos, eu tinha carteira assinada. Com 18 eu estava trabalhando na Brasil Telecom como atendente, né? Virei executivo lá do grupo, na época eu estava transicionando da Brasil Telecom para a Oi. Cresci bastante lá, 5 cargos verticais em quase 8 anos nessa companhia. Já fui consultor de empresas e desenvolvi uma comunicação e eu amo treinamento. Então eu sou instrutor, o que eu gosto de chamar que eu sou de verdade é de professor. Sou um professor, eu tenho quase 400 mil alunos na internet e sou assistido por mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. Então assim,
não sou conhecido na política, mas já vem produzindo resultado e transformando, ajudando a transformar a vida de muitas pessoas. O senhor fala que é importante mudar a mentalidade do brasileiro para que o Brasil possa se tornar a primeira potência mundial. Eu sei que esse é seu sonho, né? O que o senhor prega, o que o senhor diz. Agora sim, esses seus alunos, a pessoa te conhece, aí ela se inscreve, ela compra o seu curso, ou, enfim, algum outro tipo não sei se o senhor oferece cursos gratuitos também, né? Mas a pessoa, ela se interessa, ela vai atrás, ela quer saber. Agora vamos falar assim do Brasil, né? A gente tem, o senhor sabe os números de cor, né? A gente tem mais de 50 milhões de brasileiros na extrema pobreza, a gente tem mais de 100 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade alimentar, né? De insegurança alimentar. E não necessariamente a pessoa, às vezes, ela está predisposta, né, a conhecer, a se interessar num treinamento para mudar o mindset, né, o jeito de pensar da pessoa. Como que exatamente, assim, o senhor, se for eleito presidente da República, como que o senhor poderia fazer esse treinamento? O que exatamente de maneira concreta, assim, olhando para frente? Tá. Uma das principais frentes que o Brasil, né, tem que cuidar bastante, não só investir dinheiro, porque já tem muito dinheiro investido e tem pouco resultado, é na educação. E a gente tem que mudar a educação infantil, a base da educação infantil. A grade curricular é para treinar pessoas para serem trabalhadoras e não para serem empreendedoras ou investidoras. A gente tem que destravar o país, ensinando o país desde pequeno. E como é que é isso? Desde pequeno, né, desde do ensino infantil, ensinar sobre empreender. Os professores nem sabem isso. Então, tem que ensinar quem? Os professores. Inclusive, a gente tem que remunerar melhor os professores. É um dos cargos mais importantes da nação e a gente não valoriza como nação. Aí você fala, os professores não sabem, esse aí que dá o problema. A grade não tem, o professor não sabe e o Brasil não foi preparado para isso. A gente só vai ser uma grande potência, não é quando a gente comprar minério, porque a gente é líder mundial em bauxita, em nióbio, a gente é líder mundial em produção de ouro, nesse aspecto. A gente tem agricultura para alimentar 1,5 bilhão de pessoas, a gente tem 20% da água natural do mundo, a gente está dentro de um continente que tem sol o ano inteiro, não tem furacão, não tem terremoto, tem 3 safras. Tem alguma coisa errada no Brasil. O Brasil tem tudo, só falta uma coisa. E o que está de errado? A mentalidade das pessoas. Não é que todo mundo tem que pensar igual. A mentalidade do brasileiro não é todo mundo ter a cabeça que o Pablo tem ou que a Débora tem. É cada um no seu perfil. Eu desenhei 12 perfis de brasileiros. Lá embaixo está um miserável. Isso não são classes sociais, são perfis mesmo, né, de cada um. E esses 12, você não pega um cara hoje que está desistente andando na rua e tira ele e fala, agora você vai governar. Ele não vai. Ele tem que subir do 12 para o 11, do 11 para o 10. Isso é paulatino, é progressivo. Então, assim, a paixão que eu tenho em educar, inclusive eu tenho escolas também, escolas de ensino infantil, é uma das empresas que eu tenho, o ensino ele não muda a realidade da pessoa nessa semana, não muda no mês que vem, não muda no ano que vem, é um processo árduo, né? Certo, mas aí, por exemplo, o senhor, eu já pesquisei bastante sobre o senhor, e o senhor fala que não acredita em reeleição, que o que a pessoa não fizer em 4 anos, ou encaminhar de fazer, ela não vai fazer. Mas aí, então, a gente fala sobre treinar professor, sobre mudar a mentalidade do brasileiro, para que a gente vire uma grande nação. O senhor seria esse professor como presidente? Qual seria a estratégia, digamos assim? Não, eu não, porque uma pessoa só não consegue conduzir nenhuma casa. Exato. Pode falar que sim, mas só se ele morar sozinho. Mas se tiver alguém lá dentro, ele precisa da ajuda de outras pessoas. É assim, ó. Essa pergunta sua mostra que a nossa configuração como povo está eleitoral. A gente só toma decisão pensando em eleição. Tem que ter um projeto de país, né? Quando a gente tinha o saudoso Juscelino Kubitschek, ele peitou Rio de Janeiro na época e trouxe a capital de lá, né, para o Centro-Oeste, cumprindo o que estava na Constituição Federal de 46. Ele foi um cara que peitou todo mundo, mas algumas pessoas falaram, faz sentido, vamos fazer isso. Quando ele fez aquilo, existe um progresso que veio depois dele. Então não foi só uma decisão eleitoral. É claro que ele estava em 5º lugar na pesquisa, que é a mesma posição que eu estou, né, dos 10 candidatos, ele estava em 5º lugar. E essa decisão fez ele ganhar a eleição. Só que o projeto de Brasília, uma cidade que você mora hoje, é fruto de alguém que cumpriu algo que estava escrito.
Se a gente tomar decisões só para 4 anos ou ficar amarrando o processo para ficar mais 4, a democracia perde muito, porque é um dos sistemas mais caros, um dos sistemas políticos mais caros que existe. Você pode olhar, um deputado custa mais de 23 milhões de reais, cada um, tem 513. A gente precisa ficar trocando poder. Se a gente não trocar o poder, colocar pessoas novas, mas que seguem um projeto, por exemplo, se tem um marco de saneamento básico, não tem um porquê alguém falar que vai fazer alguma coisa diferente, é só cumprir, está lá até 2030 o marco. Entendi. O que a gente tem que ter é um projeto de Brasil. E não tem isso na nação, né? Poucas coisas têm marcos, só que as pessoas querem o tempo inteiro. Eu vou focar aqui, eu vou focar ali. Por exemplo, tem assuntos que nenhum político tem coragem de tocar. E esses políticos não tocam por quê? Porque eles não querem resolver o problema da nação, eles querem ganhar uma eleição.